gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando com mais uma cabine de imprensa. Essa é um pouco especial e um pouco confusa. Por quê? Em alguns lugares aqui do Brasil, o filme estreia de maneira especial dia 18, ou seja, nesta semana. Mas no restante do país, dia 23 agora de janeiro. Mas estamos falando na realidade de um filme de 2019 e é meio bizarro, a gente só está recebendo ele agora, ali na reta final para o Oscar. Sim, e é um filme oscarizado, está concorrendo aí, inclusive chamando a atenção da galera por concorrer ao melhor filme. E, na minha humilde opinião, tem o meu voto. Estou falando de 1917, filme, na minha, novamente, opinião, épico de guerra. Ele revoluciona, o Anísio até ficou meio cabreiro quando eu usei esse termo, mas pelo menos para mim ele revoluciona a maneira de contar uma história através da técnica de um pseudo plano sequência interminável. Teria em tese apenas uma única parte que separa tudo. Eu não quero entregar, não quero estragar a experiência de vocês. Quem é um pouco mais detalhista vai perceber um ou outro momento que há os cortes, mas o fato é que para a grande maioria das pessoas aí o filme vai parecer que ele é interminável, não tem corte, é do primeiro frame até o último frame mostrando um dos soldados que tem uma das missões mais difíceis de serem executadas e eu vou contar agora na sinopse do filme. Acompanhamos dois soldados que aparentemente estavam naquele momento ali meio ocioso entre meter bala lá no nazista, coisas do tipo, e tirar uma soneca, são chamados para uma missão muito importante. Eles precisam chegar numa outra cidade sem serem vistos para entregar uma mensagem a um coronel, ou melhor, desculpa, a um general que não quer receber essa notícia. Ele tem que retardar o ataque, ele não pode atacar ou 1.600 homens vão morrer. É uma cilada que os nazistas armaram lá para eles. Desse ponto, do primeiro frame em que eles estão deitados até o último momento do filme em que o cara finalmente consegue sentar e descansar um pouquinho, o filme é de tirar o fôlego. Todo o crédito do mundo a Sam Mendes. Tu deve estar pensando, pô, mas quem é esse cara e tal, não sei o que lá. Bom, Sam Mendes dirigiu o que pra mim é o melhor filme do 007 de todos os tempos. Sim, eu vou levar a pedrada aí de quem é fã do Sean Connery, ou mesmo lá do Pierce Brosnan, apesar de que eu acho que isso é meio difícil, mas enfim. Ele dirigiu Operação Skyfall, cara, e pra mim ali, acho que foi um momento muito bom do James Bond, com o Daniel Craig, que a galera meio que virou a cara, afinal de contas, James Bond, a galera espera um cara mais bonitão, mais bem apessoado, e o Daniel Craig, bom, vocês conseguem ver a imagem do cara aí. Mas o grande detalhe de 1917, cara, eu acho que é a maneira como o filme foi feito. Diversas propagandas que a Universal tá fazendo para promover o filme, ao invés de simplesmente passar o trailer, eles estão mais preocupados em mostrar o making of do filme. Então tu tem lá o Sam Mendes dentro de um Jeep com a galera filmando a cena do cara correndo e eles dando-lhe pau lá com o Jeep e a cena, o pau comendo, explosão, tudo, muito efeito prático, não tem, pelo menos eu não percebi nenhum tipo de CGI, talvez um ou outro ali, um momento muito curto do filme, mas a grande beleza dele, eu acho que é isso, assim, ao mesmo tempo que tu tem uma história a ser contada e a magnitude da missão talvez não seja tão grandiosa como em outros filmes de guerra que já estamos acostumados, eu acho que o grande detalhe, eu acho que o ponto principal é a maneira como ele fez essa história ser contada. É muito difícil filmar dessa forma que ele optou por fazer, em que parece que tudo está acontecendo sem ter descanso, sem parar em nenhum momento. É como se tu fosse o terceiro soldado desses dois que tem que terminar essa missão que é muito complexa. Contando parece que é fácil, mas à medida que as coisas vão acontecendo, à medida que eles vão caminhando, mesmo que eles tenham ali 2 ou 3 momentos para brincar, dar risada, fazer alguma piada, coisa e tal, tu vê que a tensão é o tempo todo acontecendo ali entre os dois soldados por conta do que está por vir a acontecer. Eles não têm ideia do que vai acontecer no próximo declive, na próxima esquina que eles vão dobrar, qual a pessoa que eles vão encontrar, enfim.
O filme, nesse sentido, o ritmo dele, ele é um pouco angustiante, assim. Eu tava muito gripado quando eu fui assistir a cabine, eu tava um pouco sem ar e teve várias vezes durante o filme que eu fiquei realmente sem ar, porque ele não te dá tempo para respiro. Ali talvez seja uma maneira muito visceral do que é ser um soldado num período de 24 horas, ou seja, o cara acorda, ele tem que estar em alerta, ele tem que cumprir uma missão que talvez ele nem quisesse participar. Há um momento que há um questionamento de por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, por que eu fui escolhido para cumprir essa missão, muito difícil, muito complexa. E eu acho que um ponto muito interessante da direção do Sam Mendes é que ao invés dele botar aquela câmera invasiva, que ela vai ficar junto dos caras o tempo todo, com muito close, muito fechado, aí aquela câmera que a gente meio que ficou acostumado com o Resgate do Soldado Ryan, um pouco frenética, tremendo e coisa e tal, aqui não. Quando tem uma cena de ação acontecendo, a câmera afasta para tu ter a noção da dimensão do que está acontecendo. E o personagem que tu deveria estar acompanhando e preocupado com suas expressões faciais, do olhar e coisa e tal, ele fica em segundo plano porque ele está fugindo, um exemplo, ele está fugindo, a câmera afastou. Ele está agora no segundo plano, primeiro plano tu está vendo todas as coisas que podem acontecer com ele, tem corpos, tem buracos que ele pode cair, tem cerca, tem um bicho morto, coisa e tal, e lá no fundo, mais atrás ainda, aparece um outro soldado que vai tentar pegar ele. Essa dinâmica de ação, ela dá um gás pro filme, torna ele... eu acho que o termo talvez seja nervoso. Eu fiquei muito nervoso com essas cenas de ação, porque é fora do habitual. Tu acabou se acostumando com os últimos filmes de ação, em que tá sempre em cima do cara, ele tá com uma expressão de dor, ele tá com uma expressão de raiva, olhos, caras, bocas, muita coisa, frases de efeito. Aqui tu não tem tempo para isso. Primeiro que o cara está enfrentando um alemão, ele não fala alemão, o alemão pouco vai entender se ele gritar alguma coisa. Então assim, tem muitos momentos em que a tensão está baseada no silêncio, na respiração e nessa movimentação de câmera. Inclusive essa câmera ela é muito bem trabalhada no ponto de vista que em diversas cenas que poderiam simplesmente só mostrar os caras andando, coisa e tal, ou fazer um plano de cima, novamente, ela afasta e aí tu tem uma noção como se fosse um jogo em 2D, deles andando ao fundo e toda a desgraça que tem na volta deles ali. Como eu já disse, corpos, coisa e tal. Talvez um detalhe interessante seja a opção por não apelar para a questão que a gente vê, por exemplo, citando novamente o Resgate do Soldado Ryan, logo nos primeiros 5 minutos tem um cara procurando o próprio braço que explodiu num ataque. Aqui há momentos em que pode surgir alguma cena que incomode graficamente falando, mas que não é nada muito visceral. Eu acho que o grande horror que a gente vai encontrar aqui seja de fato o questionamento que o próprio soldado está tendo de cumprir essa missão é importante. Em diversos momentos ele parece que está em estado de choque, mas ele segue porque ele tem que cumprir essa missão. Há uma motivação muito grande, além do óbvio, e tu vai descobrir só lá no final do filme. Mas é muito interessante. É um filme que era necessário, ele é um filme que se torna necessário no momento em que havia uma pasteurização, uma homogeneização no processo de fazer filmes de guerra. Grandes elencos, ótimos efeitos especiais, nem sempre práticos, muito tiroteio, explosão, alguma história e de repente, uou, acabou o filme. Aqui não, aqui a aposta do Sam Mendes é te inserir dentro da história, te causar incômodo, como se tu fosse, como eu disse, mais um soldado que está ali, só que ao contrário dos outros dois, tu não tem ação, tu não tem como interferir no que está acontecendo. E é um processo angustiante. O fato de parecer não ter cortes, ele tira o teu fôlego, ele te tira da situação cômoda de assistir um filme em que tu sabe que a coisa tá tensa e em algum momento ela vai acalmar. E aqui não. Parece que tá tenso, tá tenso, tá tenso. Meu Deus, eles vão morrer. Eles vão morrer, eles vão morrer, eles vão morrer. Não, acalmou. Meu Deus, agora vai... Sabe? Então, assim, é muito interessante esse processo. O aspecto da trilha sonora talvez seja o único ponto que tenha me tirado da experiência de 100% de aprovação desse filme. Eu acho que tem 2 grandes momentos muito épicos de como a trilha sonora interfere de maneira ultra positiva porque a gente está assistindo ali. Mas boa parte do filme ela é um pouco invasiva e ela não conversa com o que está acontecendo. Explico. A cena está acontecendo, poderia ser uma trilha um tanto quanto mais frenética, digamos assim, e ele opta por uma trilha um pouco mais alegre,
dentro do possível, levando em consideração que é um filme de guerra, não era para ser nada alegre, mas enfim. Eu acho que esses momentos eles me perderam, assim, para eu conseguir voltar depois foi um pouco trabalhoso para mim, deixando isso muito bem claro, minha opinião. Filme muito bom, direção exemplar, torço pelo Sam Mendes, as atuações dentro do possível elas estão muito convincentes. Não temos grandes atores, na realidade, se tu não viu o trailer e não buscou informação, eu vou deixar a surpresa que tem no final do filme para que tu se surpreenda. São duas cerejinhas no bolo ali que complementam o todo. O que o Sam Mendes queria de fato era te inserir dentro da guerra, te causar inquietação. Isso para mim ele conseguiu de maneira exemplar. Talvez vai ser muito difícil um outro filme de guerra me incomodar tanto quanto esse. Ele foi muito, muito, muito feliz no seu resultado final. Tirando o aspecto da trilha sonora. Poderia ter cortado alguns momentos. Acho que momentos de silêncio às vezes conversam melhor com esse aspecto de tensão do que uma música de fundo que está mais me tirando do que me ajudando a ficar ali desconfortável com o que está acontecendo. Filme maravilhoso, se tu gosta de guerra, ele é 100% obrigatório, tu tem que assistir, tal qual tu tem que assistir Platoon, Nascido para Matar, Apocalipse Now, entre outros, mas esses três seriam os pilares e eu coloco 1917 como um desses pilares. Se tu não gosta de filme de guerra, talvez o aspecto técnico envolvendo essa questão de aparentar não ter cortes pode ser interessante para ti. Não há a violência tão gráfica quanto a gente está acostumado em outros filmes de guerra, então pode ficar um pouco mais tranquilo, mas há momentos de tensão como deveria haver em todos os filmes de guerra, né? Então eu acho que é um filme exemplar, revolucionário, torço para que o Sam Mendes retorne para este cenário, não de 1917, obviamente, mas que ele possa seguir com essa ideia de fazer filmes de guerra nessa linha de produção. Nota 9.9, se não fosse a trilha sonora seria um 10 e é com certeza a minha torcida para o Oscar em todas as categorias. Meu Deus, é o meu favorito ao Oscar em todas as categorias que está concorrendo. Eu torço por este filme, ele merece ser visto no cinema. Assim que ele estrear, vá ao cinema, porque a experiência de imersão vale muito a pena. Inclusive, eu irei assisti-lo novamente assim que estrear. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o nosso especial de guerra, que vai sair... esse vídeo está sendo na quarta, então o especial de guerra sai na quinta-feira, para que vocês possam conhecer outros filmes de guerra que conversam com esse em termos de questão de incomodação, inquietação, aspectos técnicos e coisas do tipo. Vai te agregar, caso tu não tenha assistido ainda o 1917, ou caso tu tenha assistido e tenha saído pilhado, quero mais filmes de guerra, a gente fez um especial aí para vocês. Esperamos que vocês gostem muito. Então é isso, gurizada medonha, muitíssimo obrigado, beijo, abraço e tchau e fui! Valeu, falou!